Flamengo... que me deu agora. O cara matou na mão, deu tudo errado. Tem dia que dá certo, tem dia que dá errado. Gente, o Flamengo não passou de um 0-0, empate com o Vélez da Argentina no Maracanã. Menos mal que o rubro-negro está classificado e na primeira posição no grupo. Precisava apenas de um empate, conseguiu um empate. Não jogou seu melhor futebol, mas vamos ver na reportagem aí. O Flamengo começou o jogo levando perigo. Arrascaeta mandou na trave. Gabigol não aproveitou a sobra. Os argentinos responderam nesse lance. Após cobrança de escanteio, Jansson completou para o gol, mas Diego Alves defendeu. Nesse outro lance, Mancoejo quase fez um gol olímpico. Na segunda etapa, o Fla começou com mais intensidade. Nesse lance, Felipe Luiz achou Pedro, que bateu rasteiro, rente à trave. O Vélez respondeu nessa cabeçada após cobrança de escanteio, que obrigou o Diego Alves a uma boa defesa. No jogo aéreo, o Fla levou perigo nessa jogada. Gerson mandou na medida para Gustavo Henrique, que cabeceou certinho, mas o goleiro defendeu. Royos estava demais e novamente apareceu nesse chute cruzado de João Gomes. E ficou só nisso. Final, Flamengo 0, Vélez também 0. Logicamente, você não fazer gols sempre desperta mais curiosidade, principalmente se tratando de Flamengo, que tem uma média alta, né, de gols feitos, sempre trabalha com 2, 3 gols por jogo. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos sair do zero. Tivemos até algumas oportunidades, né, desde o primeiro tempo, com a Arrascaeta, uma bola na trave, depois o Gustavo cabeçando uma bola na pequena área, Vitinho. Tivemos 4 ou 5 oportunidades de gol, abaixo do que o time normalmente vem produzindo. Pessoal, olha só, participe com a gente pela hashtag SBT Esporte Rio no Twitter, hashtag SBT Esporte Rio, o Twitter de todas as bandeiras, de todas as torcidas. Vamos lá com o nosso amigo Gustavo Henrique dando choque, também Pedro Certezas, boa tarde para ele. Ô Choque, a única alegria do Flamengo ontem, pelo visto, que jogou bem de maneira convincente, foi no basquete, que incestou literalmente, né? O São Paulo mandou a cesta para cima do São Paulo e fechou em 3-0 a série, Flamengo campeão na NBB. Nas 4 linhas, o time deixou a desejar, mas conseguiu o resultado que precisava. Como gosta de tomar susto essa zaga, Choque? É verdade, Daniel. Boa tarde para você, para toda a galera do SBT, Pedro, todo mundo que está em casa. Olha, quinta-feira sextou. Foi o que a NBB fez ontem, que toda a rapaziada está de parabéns. É o 7º título do Flamengo na NBB. Vamos para o Campeonato Mundial agora. Gustavo de Conte, apesar de jovem, é muito talentoso. A turma comandada pelo Olivinha, pelo Marquinho, pelo Iago, tá de parabéns, foi sensacional. Pela Libertadores, Daniel, eu tô vendo muita gente largar o aço no Rogério Ceni. Mas, afinal de contas, o Flamengo não foi bem, é verdade, eu concordo. Mas terminamos em primeiro lugar do grupo. Então, assim, eu tô achando também, Daniel, eu reconheço, dou razão à galera, respeito a opinião, a galera que critica, que fala, mas eu acho que também a gente tem que olhar as coisas boas que o Rogério já fez e o que ele conquistou aqui no Flamengo. Não é qualquer técnico que chega e num espaço inferior a um ano conquista 3 títulos de relevância. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa melhorar, ninguém tem dúvida disso. A zaga ainda é um calcanhar de Aquiles do time, é o calcanhar de Aquiles, mas eu acho que também a gente tem que enaltecer as coisas boas que vem acontecendo para o Flamengo, Daniel. Olha só, o Pedro Certezas, é isso? Tem pergunta no Twitter, é isso? Daqui a pouquinho a gente vai rolar uma questão do Twitter para o Pedro Certezas, mas vale a gente lembrar que ontem, novamente, o cara que não tinha grande estatura, né, de mediano para baixo, subiu e conseguiu fazer salseiro na defesa do Flamengo. Quer dizer, é um calcanhar de Aquiles que está difícil de arrumar ali, né, Pedro? Mas não tomou gol, olha aí. Não tomou gol, exato. Olha aí, depois de o quê? 6 anos? Finalmente não conseguiu não tomar gol, mas de fato, cara, tem que arrumar, ô Daniel. Eu, Pedro Certezas, defendo a tese que tem que contratar um zagueiro. Assim, eu acho que com as peças que tem à disposição, se vier um outro, vamos lá, finge que o Rogério foi demitido. Se vier um outro técnico, eu não consigo confirmar, não consigo imaginar uma defesa do Flamengo sólida. Sim, não consigo. E de novo, a gente fala, não é demérito da movimentação do Flamengo no mercado. Gustavo Henrique foi contratado bem, o Léo Pereira foi contratado também, estava muito bem, Bruno Viana foi um achado. Agora,
Não consigo imaginar hoje esses jogadores dando a volta por cima. Não consigo. Ô Pedro, ontem durante o jogo, o Diego Alves, em um determinado momento, grita pro Léo Pereira, e isso ficou bem perceptível na transmissão. Ele diz o seguinte pro Léo Pereira: em que mundo você vive? Olha isso, cara, confia no seu passe, em que mundo você vive? Ou seja, ô Gustavo, nem o Diego Alves, ao que parece, está satisfeito com a movimentação da defesa, e o Flamengo que vem de 3 empates na Libertadores. Passou em primeiro, mas vem de 3 empates seguidos, né? É longe daquele futebol que a gente se acostumou a ver o Flamengo jogar, em posição, ir para cima, conseguir os gols, fazer o resultado. Não, com certeza. O Diego reclamou. Mas, Daniel, no ambiente de futebol, a cobrança é normal. E, às vezes, tem o famoso se liga aí, meu irmão. Tu tá na área, tem que tirar, fica ligado, acorda. E, assim, você sabe bem, porque é um peladeiro nato já de muitos anos, que você sabe bem que não, a gente está jogando a nossa pelada, como já jogamos algumas vezes, não dá pra gente chegar e falar, por favor, por olha aí a obséquio. marcação na defesa. Faça a gentileza, faça a gentileza. Um pouco mais de atenção, meu caro amigo. Não é assim. Não Mas tem como fazer assim, entendeu? Tem que chamar a atenção, tem que dar um se liga aí. Mas, Futebol eu não quero ser coletivo. chato, não, Pedro, mas eu vou voltar nessa questão, porque tem um Pedro Certezas lá na minha vizinhança também. Pra quem não sabe, o Pedro Certezas é o vizinho do escândalo na janela na hora do jogo do time dele. Basta você acompanhar os stories. Eu também. Hoje vai ter. Eu também. Hoje tem, né, Pedro? Eu também faço um escândalo danado. Minha mulher já deu branco. Você é pessoa pública, não pode fazer azar. Tô nem aí pra isso. Já teve reclamação no livro da portaria. E tem um flamenguista que é o vizinho do 8º andar. Ele só gritava o nome do Rogério Ceni. Rogério faz isso, Rogério faz aquilo, Rogério faz aquilo outro. Eu quase interfonei pra ele e mandei ele lá pra beira do campo no lugar do Rogério. É impressionante o nível de insatisfação da torcida do Flamengo, líder do grupo dele, com o Rogério Ceni. Eu juro que eu não consigo entender, Gustavo. Eu também não consigo, mas também não quero que o torcedor pare de pedir fora Rogério, não, porque tá dando certo. Vai pedindo que a gente tá ganhando. Então, bom que ele fica ligado. É importante que continuem pedindo fora Rogério. Mas assim, mas eu também não tô aqui para passar a mão na cabeça do Rogério. O que ele poderia ter feito ontem que ele não fez, vai? Não, na minha visão, não é no jogo que ele poderia ter feito que ele não fez. É no treino. Eu acho impossível. Ô, Daniel, o Flamengo pode ficar sem levar gol 4 jogos seguidos. Só que um cara que veio da zaga, que era goleiro, você não pode olhar e não ver linha definida no sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo não marca individual, ok, marca setor. Jorge Jesus também marcava setor. Mas você via uma definição tática. Mas tinha o Pablo Mari, Gustavo. Tinha o Pablo Mari. Tudo bem, mas não é só isso, é o conceito defensivo. Você olha para o Flamengo, tu vê um jogador aqui, tu vê o outro lá atrás, tu vê 2 no mesmo espaço. Então, isso aí é treino que resolve. É treino que resolve. Mas tu acha que... Vamos lá, Gustavo, finge que saiu o Rogério Ceni e veio outro treinador. Vamos lá. Eu acho que esse outro treinador vai conseguir fazer uma defesa sólida no Flamengo? Ficar com Bruno Viana, com Léo Pereira... Eu tenho certeza. Vou dar um exemplo, não é viúva, não. Se o Jesus volta, ele arruma essa defesa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Gente, nós não podemos esquecer. O Gustavo Henrique foi jogador de seleção brasileira, hein? O Gustavo Henrique era titular absoluto do Santos, hein? Sem contar o Rodrigo Caio, pô. Então, assim, jogador de qualidade tem. Vai contratar? Vai contratar. Vai vir mais um goleiro, vai vir mais um zagueiro, um meio atacante. O Flamengo vai contratar. Só que o Flamengo está esperando resolver esse imbróglio do Gerson, que deve ser finalizado entre hoje e as próximas horas. Não tem dinheiro, Gustavo. Vai contratar jogador de nível de Léo Pereira, de Bruno Viana, de Gustavo Henrique. Tá sem dinheiro. Olha só, Pedro. Quando o Flamengo contratou Gustavo Henrique, Léo Pereira e eles dois eram grandes apostas. Eles não eram jogadores de nível baixo. Todo mundo do Brasil queria. Todos os times do Brasil queriam. Inclusive o Flamengo ganhou no queda de braço com vários deles. Agora, de fato, eles que desceram de patamar, né? Pedro. Os caras viraram outro tipo de jogadores. Olha só, vamos ver o que disse após o jogo o Diego Alves, né? O Diego Alves não é o Diego Ribas. E depois a gente vai ver o chaveamento, os potes, os primeiros colocados, os segundos, para ver quem Flamengo e Fluminense podem pegar. Vamos lá, vamos ver o que disse o Diego. Vamos lá.
É sempre bom, né, poder voltar a jogar, né, a parte nossa ali fora do campo, né, treinando todos os dias para poder, né, fazer as coisas bem, né, para ajudar o clube. E fico satisfeito, fico feliz por poder voltar. E sobre o Gabriel, eu acho que o Flamengo hoje tem uma garotada hoje muito interessante na base. É importante saber, né, também onde eles estão jogando, a pressão que tem. Toda vez que você vai para dentro de campo, existe uma pressão muito grande por se tratar de Flamengo. E a nossa função, né, o mais experiente, a gente tenta sempre ajudar da melhor maneira para que quando eles tenham a oportunidade, eles possam render o máximo. Esse é o goleiraço, voltou bem aberto. E vamos ver agora o chaveamento, e aí eu quero a opinião do Pedro e do Gustavo. Quem seriam os adversários ideais para Flamengo e Fluminense? De um lado você tem os primeiros colocados ali. Pô, não tô conseguindo enxergar, Diego. Aí é sacanagem. Ó, no pote 2 tem São Paulo, Boca, Vélez, Cerro Porteño, Defensa e Justiça, River, Católica do Chile e Olímpia. Esse é o pote 2, os segundos colocados. Então, Flamengo e Fluminense podem pegar qualquer um desses aí. Gustavo, Henrique, é claro que quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Mas quem você acha que seria um adversário mais, como dizia o nosso querido Jorge Nunes, né, que a gente trabalhou com ele na Tupi, quem seria a baba do boi cansado aí desse pote 2? Para mim, a baba do boi cansado, assim, o menos difícil seria o Olímpia do Paraguai, eu enxergo aqui. Agora, se você perguntar qual adversário que você queria que o Flamengo pegasse, eu queria que pegasse o São Paulo, o Boca ou o River. Por quê? Porque já elimina logo. O Flamengo tá precisando mostrar para o torcedor e, fase de mata-mata, apesar dos problemas da defesa, consertamos aqui, dá para ir. E eu acho que para a gente fazer essa avaliação, só pegando um adversário muito difícil pela frente. Pedro, lembrando que o sorteio é dia 1º, na terça-feira que vem. Você quer ver como é que você vai guardar a data do sorteio? O prazo do imposto de renda termina na segunda-feira à noite. Você ainda não fez, assim como eu. E o sorteio é terça-feira, à 1h da tarde. Eu não vou falar ainda se a gente vai transmitir ou não, mas a gente transmitiu o sorteio dos grupos, né? Da formação dos grupos. A nave-mãe... Oi, nave-mãe, beleza? A nave-mãe está ainda negociando se a gente vai ter liberação de sinal para transmitir ao vivo aqui. Você fica ligado que, de repente, pode pintar o sorteio aqui. Pedro, quem seriam os adversários ideais aí? Eu acho os mais fáceis, o Olímpia e o Defensa. O que você acha, pelo que você já viu? Ideais, assim, é complicado, né, cara? Eu acho que do lado direito ali, os menos fortes, né? Porque passaram muitos times bons, né? Não passou nenhuma zebra, não teve zebra, assim, é bizarro. O Olímpia, teoricamente, é um dos mais fáceis, mas vem muito embalado, né? O que o Olímpia fez no último jogo é maluquice. Também, eu não sou muito fã do Cerro Porteño, não, viu, Daniel? Eu não coloco muita confiança, não. Acho que é um time que tá sempre lá, né? Porque é de um país que ele é muito absoluto. Mas o Cerro, cara, não tem... Tá sempre figurando, mas nunca avança, assim, né? Então, é um time forte da página 2. Lembrando que o Cerro foi cabeça de chave, né? O Cerro foi cabeça de chave do grupo do Galo, não é? Porque o Cerro é do Paraguai, né? Então, ele fica entre Cerro e Olímpia sempre, né? O Defensa, até porque o Defensa ganhou do Palmeiras na disputa de pênalti na Recopa e ganhou do Palmeiras aqui na Arena Palmeiras. Ou seja... porque o Defensa perdeu o Crespo, né? Tem isso também, perdeu o Hernan Crespo. Ou seja, não tem adversário fácil, cara. Vai ser uma segunda fase da Libertadores muito embolada. Aquela moleza que a gente viu o Grêmio pegar quando foi campeão, cujo time mais difícil na ocasião era o Botafogo, que estava embalado, né? A gente não vai ver dessa vez. Você lembra da campanha do Grêmio, né? Que eliminou o Botafogo na semi, não foi, o Pedro? Foi nas quartas. Eu entrevistei o Arthur, cara, que hoje tá na Juventus. Eu entrevistei o Arthur lá no CT do Grêmio. E ele falou que todo mundo tinha ali, quem passasse ali seria o campeão, que de fato, o caminho do Grêmio foi muito fácil, assim. De fato, o jogo mais difícil foi contra o Botafogo, que foi decidido ali num gol aos 30, alguma coisa e tal. Mas o Grêmio pegou o Lanús na final, o Barcelona do Equador, que tava uma Foi uma Libertadores bizarra aquela, cara. Gustavo, fácil, assim, dizendo assim. E agora a gente tem a Copa América, né? O Flamengo tem jogadores convocados e de repente, vamos ver como esses caras vão voltar da seleção, né? Se os caras vão voltar 100% fisicamente, Deus me livre e guarde com alguma lesão, tem que ver tudo isso. E outros times também têm outros jogadores convocados. Então, assim, é uma segunda fase pós-Copa América. A gente não sabe como vai ser o rendimento dos jogadores. Impossível precisar, né, Gustavo?
Com certeza. É impossível precisar. Houve um bom senso aí da CBF de adiar os jogos do Flamengo. Não acredito em muita perda técnica. Agora, a preocupação que sempre fica quando o assunto é seleção é como os caras vão voltar. Será que vai ter lesão? O Gabigol não é muito de se machucar. O Everton Ribeiro também não é muito de se machucar. O Gerson é muito jovem, pode ser que já nem jogue mais pelo Flamengo na volta da seleção olímpica. Pedro também já se machucou numa dessa indo para a seleção. A gente tem que aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Rapidamente, agora. Gustavo, ontem pode ter sido o último jogo do Gerson com a camisa do Flamengo? Depende do acordo que o Flamengo está selando. Isso agora, seria entre ontem e entre hoje e amanhã? Agora, se você refizer a pergunta, ontem foi o último jogo do Gerson antes de ser negociado? Eu acredito que sim. Beleza. Eu acredito que sim. Porque pode ser negociado e ter lá uma multa para ele continuar jogando, se machucar, um seguro e tal. Mas negociação, eu acredito que o Flamengo anuncia nas próximas horas. GH, muito obrigado pela tua participação. Antes de despedir de você, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Esse rapaz estava me esperando hoje aqui na porta da SBT, o Rinaldo Raposo Ribeiro. Ele escreveu o livro Minha Pátria é Rubro-Negra. Ele falou, ó, eu sou poeta, quero divulgar meu livro. Tá aí, ó, ele estava me esperando hoje aqui na porta e me deu esse livro, Minha Pátria é Rubro-Negra. Ele pegou várias vitórias do Flamengo, vários acontecimentos importantes da história do Flamengo e fez um poema para cada um livro muito bacana. Eu vou dar de presente pro meu sogro, que é rubro-negro, Rinaldo Raposo Ribeiro. Como compra, eu juro que eu não sei. Tu procura o cara aí nas redes sociais. Gustavo, obrigado, valeu. São 13h25. Vamos falar hoje do que importa. Hoje tem jogo dele, o Botafogo. Solta o hino, solta o hino. Vamos lá. Começa hoje, Pedro Certezas, a caminhada do Botafogo rumo à elite do futebol brasileiro, de onde ele nunca deveria ter saído. O time enfrenta o Vila Nova, em Goiás, na estreia na Série B. Veja na reportagem. A partida acontece às 9h30 da noite em Goiânia. Botafogo e Vila Nova chegaram à segunda divisão de formas completamente opostas. Enquanto o Fogão aparece na competição como o último colocado do último Brasileirão, o Vila Nova é o atual campeão da Série C e vice-campeão goiano. Após uma semana de treinamentos, o técnico Marcelo Chamusca optou por não fazer grandes mudanças. Então, o time que vai a campo logo mais deve ser o mesmo que derrotou o Vasco por 1-0 na final da Taça Rio, mas acabou perdendo na disputa de pênaltis. A provável escalação é Douglas Borges, Varley, Canu, Gilvan e Paulo Vitor, Romildo, Ricardinho e Pedro Castro, Ronald, Rafael Navarro e Marco Antônio. Tá aí, começa nesse momento o SBT Rio B. Nós vamos falar de Botafogo e Vasco, né? O Casimiro, inclusive, se recusou a participar. Eu falei, Casimiro, nós vamos hoje fazer uma brincadeira. O Casimiro, não vou participar. Não veio. Então nós estamos aqui com o Juninho, do canal Machão da Gama. Não é isso? Ele que é o vascaíno que vai participar no lugar do cara. Casimiro não quis, falou, não vou participar, negócio de B, isso é ofensivo. É um programa novo, SBT Rio B. Aê, palma, bota o hino do Botafogo, sobe aí, né? Sobe aí o hino do Botafogo. Vai ter no espelho lá, na programação do programa, tem Fluminense ainda? Não tem, Fluminense é Libertadores. É no próximo bloco, é no bloco C. Fluminense é papo de Libertadores. Eu acho que no Esporte Rio C, né? Deve ser a parada dessa. Pedrão, e aí, cara, esse jogo de hoje, pela graça sagrada, cara, o mesmo time, por que não bota o Chay pra começar jogando? O cara foi revelação do campeonato, porra. Cara, vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu falei ontem... Com sua cabeça, olhou pro lado, olha lá. Cara, porque assim, Zero confiante. De novo, eu vejo futebol desde 2004, eu falei isso ontem, cara, é uma coisa que eu tô muito agoniado, cara. Eu tô sonhando com esse negócio. Eu não sei o que esperar. Eu acho que é o primeiro ano, desde que eu acompanho futebol, que eu não tenho ideia do que vai acontecer. Não sei quem o Vila Nova é ruimzinho, hein, Pedro? Vila Nova é ruimzinho. Então, mas será que é mesmo? É sim, eu vi a final do Goiano. Mas o Botafogo também mas aí o Botafogo ganhou do Vasco. O Vasco também é um dos favoritos. Entendeu? Eu acho que tá muito assim, a gente não consegue traçar um paralelo. Quem vai ser o favorito desse time aqui? Sabe, vão ser jogos que até tipo ali a 15ª rodada, que a gente começa a ver quem vai brigar pelo quê, assim, um pouquinho mais claro. Até ali, assim, vai jogar, ô Juninho, vai jogar Vasco e Londrina.
Vasco é favorito sempre. O Vasco é favorito nas 38 rodadas na Série B. Essa Mas conversa que é você de Série vai B, esperar vamos disso? embora. Deixa os dois aí. Essa conversa de Série B não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Então, cara, eu espero 38 jogos ruins. Eu acho que o Vasco é favorito, mas eu espero 38 jogos ruins. Série B é duro de assistir, cara. É difícil de assistir. Os jogos são chatos, os times recuados lá atrás e toma de bola na área pra ver o que acontece. Enfim, mas é isso, né? Entrar pra ganhar. Eu acho que tanto o Vasco quanto o Botafogo entra como obrigação, né? Todo mundo fala que hoje o Vasco tem um time um pouquinho mais estruturado que o do Botafogo. O Botafogo vai passar um pouco mais de sufoco, mas eu acho que os outros 18 times, aliás, tem o Cruzeiro também que é grande, então os outros 17 vão encarar o Vasco e o Botafogo olhando de baixo pra cima, né? Tipo, dando a vida contra o Vasco e o Botafogo. O que vai ficar um pouquinho mais difícil também. O que é ruim, né? Pra gente. É ruim. Os caras, é agora que eu brilho. Eu falei, calma aí, guerreiro. Pô, joga devagar aí, pô. Pô, brilha contra o Operário, pô. Brilha contra o Operário. Ô, Pedro, olha só. Cara, não tem como sacanear eles, ô Diego. A situação é auto-sacaneável. Eles se sacaneiam a si mesmos. Então, eu não tenho como, cara. Mas falando sério, ô Pedro, tem como dá pra analisar esse time do Botafogo que tava aí na matéria da Natália? Quer dizer, você trocaria alguma peça ou é tudo japonês, tudo igual? Não tem nem como falar do time que vai entrar em campo. Assim, chegou o cara do Mirassol, no lateral. Eu não sei se está Luiz regularizado, Oyama, né? Luiz Oyama, não. Então, são dois, o Daniel, o lateral, e o Oyama, que é o volante. O Chay eu colocaria, assim, não colocaria o Marco Antônio, eu colocaria o Ronald, que por mais que eu ache ele a posição clássica de ponta burro, pra mim é o Ronald. Ele desempenha muito bem esse papel, aquele ponta rápido. O Ronald, pra mim, é o melhor jogador do time, Pedro. Na boa, eu falei isso pra você no sábado, no Zap. Pra mim, ele é o melhor jogador do time. Mas não é mesmo, assim. Pelo menos ele tem raça, ele se entrega ao... Então, exatamente, o ponta rápido burro. Ele tem que tomar... O número de decisão errada que ele toma, assim, né? Parece eu fazendo Enem. Assim, eu vou torcer pro Botafogo, eu sou fogão hoje. Essa aqui é D, a letra é B, entendeu? É só decisão errada. E assim, eu colocaria, eu deixaria ele, né? Porque de fato ele é rápido. Eu colocaria o Chay e o Daniel, cara, o lateral que veio do... Pô, o cara que veio do Mirassol, até ontem jogava contra o Taubaté, agora ele é a grande solução, cara. Não, é porque... Não, o Mirassol jogava com o Corinthians, São Paulo. Não, até ontem o Mirassol é o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol. Mas até ontem o Mirassol era série A1, lá em São Paulo, eles mudaram dois. Você não falou bem do Muralha esses dias agora? O quê? Falou bem do Muralha. Mas o Mirassol serve. 2 pênaltis. Você chegou aqui no programa e falou, grande Muralha, não merecia Mirassol, o que fizeram, cara. grande jogador. Pô, é a mesma coisa. Pro Mirassol, Pedro, porque se você botar ele com a camisa de time grande, ele não rende, ele não conseguiu ser reserva no Curitiba. Aliás, ele voltou pro Curitiba e assinou até 2023. Então, assim, mas o cara teve um excelente desempenho, o Mirassol teve um excelente desempenho num grupo que tinha o Palmeiras, eu acho, o Santos ficou em primeiro, assim, então... Eu acho que tem todos os méritos do Mirassol. Tá. Agora, Então a grande esperança é o lateral do ele... Mirassol, é isso que você tá falando? É porque o lateral do Botafogo hoje não é lateral, né? O Varley, que vai jogar de lateral, não é lateral. Ele é ponta, ele é atacante. É verdade, eu esqueci desse detalhe. Então ele tá sendo improvisado, sabe? E o Ricardinho também, eu acho que é um ex-jogador em atividade. O Pedro Castro é craque, eu acho. Pô, o melhor jogador do time disparado, assim, mas com muita distância. E de resto, cara... Quero fazer um exercício aqui com o amigo telespectador. Você tá no shopping com a sua família lá, passeando, tranquilo, com a sua namorada, sua mãe, seu pai, enfim. De repente passa o elenco do Botafogo ali, a paisana. Cara, quem você conhece? Quantos você reconhece? Pode passar o elenco do Botafogo e o elenco do Vasco uniformizados de chuteiro. Só o Cano para pra tirar foto. Só o Cano. Só o Cano. Só. E olhe lá. Olhe lá. Pedro, olha só, você sabe que no nosso programa, o SBT Sport Rio B, a voz do povo é a voz de Deus. Então tem um pedido aí no Twitter e a gente não tem como deixar de atender. O que é o pedido? Não sei nem o que é, o Diego falou. Cadê a canção do Botafogo? Que canção? Meu Deus do céu. Em 1954, botamos o Bangu na roda. 3-0 no Boa Vista, Botafogo ficou marcado na história. Pedro, eu acho que não é legal isso. Legal, pode tirar. Pedro, gostou? Deixa rolando aí enquanto ele fala. Eu odeio. Já tinha o pessoal nem ri mais. A parada já passou de moda.
Olha só, 13h33, vamos melhorar muito agora a coisa. Vocês querem ver como vai melhorar? Demais. O Vasco apresentou um pacotão de reforços para a Série B. É o SBT Rio B. Saímos do Botafogo, vamos pro Vasco. Vamos ver o pacotão aí, meu amigo, vamos lá. Sarrafiore, meia. Daniel Amorim, centroavante. Michel, volante. Os 3 foram apresentados oficialmente pelo Vasco. Sei que muitos argentinos passaram por aqui e gostaria também de ter... O que eles fizeram aqui foi muito grande e eu gostaria também de fazer o mesmo. Tem um centroavante excepcional que é o Cano e se eu puder também ajudar fazendo gols junto com ele, eu acho que só quem tem a ganhar é o Vasco. Desses 3, apenas Michel não deve ter condições de jogo no sábado, na estreia do time contra o Operário em São Januário. Os outros 2 devem ser inscritos hoje. Foi opção minha vestir essa camisa. A gente sabe da tradição, a gente sabe do calor que a torcida tem. Então, eu acho que foi muito importante para mim, sabe, isso. No total, o Vasco soma 10 contratações para a temporada. Para a estreia na Série B, a tendência é a repetição do mesmo time que iniciou a partida contra o Botafogo, pela final da Taça Rio. A provável escalação é Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Ricardo e Zeca. Andrei, Galarza e Morato. Gabriel Peck, Léo Jabá e Germancano. Eu vou falar um negócio aqui, Juninho, polêmico. Ah, não, polêmico tem evento. Atenção. Polêmica! Juninho, pelo que eu tenho visto de movimentação de alguns times, como por exemplo Cuiabá, né, alguns times que recém subiram, e pelo que eu tenho visto de movimentação do Vasco, pra mim o Vasco tem um elenco de Série A. Esse Sarrafiore é muito bom jogador. Eu acho isso. O que você acha? Eu fui pego de surpresa. Achei que você fosse tirar um sarro aqui agora. Não. Quase... Meteu que o Vasco tem um time de Série A? Pra mim enfim. Olha os nomes do Vasco. Então, acho que com toda certeza esse elenco do Vasco é muito, assim, mas muito melhor do que o elenco do ano passado que foi rebaixado. E levando em conta que aquele elenco foi rebaixado pelo saldo de gols... Mas muito melhor, assim. Dá até raiva, né? Mas, galera, é pra ser ano passado isso aqui. Era pra ser ano passado. E aquele time inútil ainda só caiu no saldo de gols, né? Um pontinho salvava aquela enhaca toda. Mas, enfim... Então, acho que é por isso que o torcedor tá confiante, né, do Vasco fazer uma boa Série B. Eu acho que o Vasco tem um bom time. Eu acho que o elenco ainda deixa um pouco a desejar. Por exemplo, se o Cano não puder jogar, e vai ter jogo que ele não vai dar para jogar, é viagem atrás de viagem, 38 rodadas. O Cano não vai jogar, vai entrar o Daniel Amorim, que, enfim, a gente não conhece. Pô, eu falei que o Vasco é um time de nível de Série A pelo elenco que tem, você tá falando com essa cara de morto? Dá um sorriso aí, pô. Aê, só tô indo do Vasco, olha aí, aê, Ô, Daniel, aí sim. O sorriso sincero do Botafoguense do Vascaíno ficou no passado. Esse ano é só desgraça. Olha só, ô Juninho, o Sarrafiore é bom jogador e em princípio não joga, já estão à disposição, mas não deve jogar. Qual é o time do Vasco ideal pra você? Então, o Sarrafiore deve começar no banco, né? Já tá regularizado, tá no bid, então deve começar no banco aí contra o Operário. Bom, acho que o time base do Vasco é Vanderlei no gol, Léo Márcio na direita, a zaga com o Hernando e Castan, Zeca na esquerda. Aí tem Andrei, Galarza e Marquinhos Gabriel, quando puder jogar, né? Que não dá pra gente contar. Marquinhos Gabriel um jogo sim, 3 não. E ali na frente, Morato, Peck e Germancano. E aí, sem o Marquinhos Gabriel, acabam trazendo o Morato pro meio, né? Que foi o que aconteceu contra o Botafogo. E aí ele não rende muito bem fora de posição. Exatamente por isso é importante a chegada do Sarrafiore, que é o jogador da posição. Quando o Marquinhos Gabriel não jogar, tem um Sarrafiore ali no lugar e não tem que ficar tirando o Morato, aí mexe Peck de lado e bota o Léo Jabá de um lado e inverte. Enfim, aí o time fica meio capenga, como foi contra o Botafogo. Acho que o Sarrafiore vai ser importante, né, nessa questão. Cara, assim, sério mesmo, pro Vasco não subir, tem que querer muito, assim. Tem que implorar, porque de longe... Vai pra lá com essas não, dicas, é o melhor elenco. É com certa folga mesmo, assim. É o melhor elenco que conseguiu montar o melhor elenco, cara. Mas
é legal ver essa opinião vindo de fora, porque assim, dentro da torcida do Vasco não tem essa certeza toda de que não, é o melhor elenco, a galera tem desconfiança. Ah, mas é bom elenco sim, esse elenco é melhor que o Cruzeiro, por exemplo. Não, é bom o melhor elenco, da Série B, sim. com certeza. Melhor que o CRB, melhor que o Cruzeiro, melhor do que o Goiás, por exemplo. Olha só, ô Pedro, vocês foram falar negócio de conhecer, quem conhece, quem não conhece no shopping, chegou um tweet aí, quem que é? Bota aí pra mim, que eu não sei nem o que é, mas o Diego falou aqui no ouvido, que é: Pedro, pensa o lado positivo. Se você estiver com o time do Botafogo no shopping, só vão reconhecer você. Meu sonho era não ser reconhecido, gente. Tá de brincadeira? Ô, Pedro, Meu sonho o que você falaria hoje pro do meu elenco? lado que alguém falasse, isso aí é craque, mas não tem. Olha só, são 13h38. Vamos dar uma pausa no SBT Rio B e voltar a falar de Série A, precisamente de Libertadores. Solta, por favor, o hino do campeão da Libertadores de 2021. Aê! Vamos pro SBT Esporte Rio C, o único time grande carioca que foi pra terceira divisão. Olha aqui, o Fluminense, campeão virtual da Libertadores de 2021, viaja hoje para São Paulo, onde enfrenta o tricolor paulista amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro. Um jogador está em lua de mel com a torcida e ele deve estar em campo. Você não sabe quem é, vai saber agora na reportagem. O nome dele é Caio Paulista. De criticado pela torcida, ele passou a ser xodó. Só nessa Libertadores foram 2 gols da maior importância. O da vitória contra o Santa Fé no Maracanã e o primeiro na vitória de 3-1 sobre o River na Argentina. O próprio jogador reconhece que deu a volta por cima. Aqui dentro todo mundo se ajuda muito. O Fred conversava comigo, o Nenê, o Ganso, falava calma, trabalhava, o Fred me pegava no final do treino, trabalhava a finalização. Isso daí foi muito importante para mim, falava para mim ficar calmo e que as coisas iam acontecer e graças a Deus elas estão acontecendo. E Caio Paulista deve ter uma nova chance entre os titulares na partida de amanhã contra o São Paulo na estreia do tricolor carioca no Brasileiro. Os únicos titulares a serem poupados devem ser Fred e Nenê. No meio, Casares entra. No ataque, a tendência é que Abel Hernandes comece entre os titulares. Eu nunca falei mal, nunca critiquei e nunca disse que o Caio Paulista não servia para o Fluminense, Pedro Certeza. Você ouviu algum tricolor falar isso? A cara nem treme mais, né, mano? Os caras largaram de mão a vergonha, né? Que teve de... Cara, a situação do Caio Paulista me lembra muito a situação do Pimpão no Botafogo. Tipo assim, primeiro pro fato do cara se chamar Pimpão, né? Jogador lixo! Esse cara é horroroso, pelo amor de... Aí via bem na Libertadores, excelente jogador. Esse cara tem tudo para se tornar um ídolo se for campeão. É a mesma coisa do Caio Paulista, é a mesma coisa. Alimenta ali uma coisa... Mas se for campeão, ele é ídolo. É a mesma coisa. Ô Pedro, viralizou um vídeo meu aí no dia do jogo do Fluminense com o Santa Fé, falando do Caio Paulista. Falei, pô, Caio Paulista, o cara já vai tirar o Kaique e botar o Caio Paulista. Depois eu nunca critiquei o Caio Paulista na hora do gol. Tá aí rolando nas redes sociais, aí volta e meia eu recebo. Agora deixa eu perguntar pro Juninho o seguinte, você vê o que o Caio Paulista falou ali, né, cara? Que no final do treino o Fred, o Nenê conversavam com ele e tal, e ele foi melhorando aos poucos. A importância de você ter a liderança, ter esses caras de sub-50, né, de time sub-50 no grupo. Os velhinhos lá, o Fred e o Nenê, que orienta essa garotada, né, Juninho? É importante. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre o Pimpão. Pimpão que é a grande arma do Operário na estreia contra o Vasco no sábado. Tá aí a lei do ex. Tá aí a lei do ex. Tá a cara do crime. E agora voltando aqui ao Fluminense, cara, Nenê e Fred são 2 grandes jogadores, né? O Nenê teve passagem pelo Vasco e também liderou um time ali. É que na época o time do Vasco não tinha tantos jovens, né? Era um time de sub-50, era Júlio César, Diguinho, era a velharada toda do time do Vasco e o Nenê era mais um deles. Mas, assim, o que o Nenê e Fred tem fazendo no Fluminense é acima das expectativas. Eu acho que a gente que via de fora, não sei como o Tricolor encarava, mas a gente vendo de fora, fala, putz, essa velharada aí jogando a Libertadores, os caras não vão aguentar, não. Mas os caras estão aí, foram importantes demais. E, pô, a partida do Fluminense contra o River foi algo que... O Tricolor já se contenta com um pouco mesmo. Imagina uma vitória dessa contra o River Plate no Monumental. Mesmo sem ganhar a Libertadores, eles vão lembrar disso aí pra sempre. Ô, Pedro, o Fluminense não deve ter para esse jogo contra o São Paulo o Nenê e o Fred deve botar o Abel Hernandes lá, que tem entrado bem até no ataque, no lugar do Fred, e o Casares no lugar do Nenê, poupar os dois, porque tem jogo da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Bragantino. Quer dizer, como é que chega o Fluminense para esse jogo do São Paulo? Começa logo pegando um adversário duríssimo, né? Podia pegar lá um mais fraquinho.
Mas uma hora esses adversários deles vão aparecer. Melhor pegar logo e deixar o mais fácil pro final, quando a corda aperta, né? Cara, assim, eu não sei... O Botafogo tá disputando mais nada, né? É só a Série B. Então, é porque o caso do Fluminense é complicado, cara. Vai pegar o São Paulo, que é um dos favoritos ao título aí. Tá muito bem, foi campeão paulista, jogando bem. Mas ao mesmo tempo, você não pode se dar o luxo de perder um Fred pra uma Copa do Brasil, pô. Não tem como, assim, desculpa. O Mago Brasileiro, todo jogo é importante. Ok, tamo junto. Mas a Copa do Brasil, cada fase é um dinheiro no bolso que não tem igual. Então, eu pouparia também, tá? Eu falo assim, irmão, se perder aqui pro São Paulo, naquela planejada do fim do ano, pô, isso aí é uma derrota pro Fluminense. Não é um absurdo. Dói menos, né? Dói menos. Não é um absurdo, sim, vamos ser sinceros. É verdade. Agora, são três... o Fluminense vem dando uma maratona. É isso, gente. De adversários duríssimos. Olha aqui, pegou o Flamengo na decisão, depois o River Plate fora de casa. Agora pega o São Paulo, depois o Bragantino, que passou bem no grupo dele da Sul-Americana, e o Bragantino é um time forte, principalmente jogando dentro de casa, né? O primeiro jogo, inclusive, é até no Maracanã, mas o Bragantino é forte do mesmo jeito. Então não tem muito jeito, não. Tem que poupar a galera aí para passagem de fase, quase 2 milhões de reais para passar de fase, quer dizer... É muito dinheiro. Muita grana, né, o Pedro Certezas. Olha, pessoal, são 13h44, a torcida do Fluminense se empolgou. Do nada, fez uma grande campanha pela volta do lateral esquerdo, Marcelo. A hashtag Marcelo no Flu ficou em primeiro lugar ontem nos assuntos mais comentados do Twitter. Eu não entendi nada. Eu saí daqui do programa, cheguei em casa, fui dar uma olhada nas redes sociais. Estava em primeiro lugar no Twitter, não entendi nada. O lateral é cria da base do Flu em Xerém e deve deixar o Real Madrid ao fim do seu contrato. O Real Madrid vai botar o jogador à venda ainda nesse ano. A torcida do Fluminense simplesmente pirou, surtou, né? Mas o Marcelo já deu declarações que um dia quer voltar a vestir a camisa do Fluminense. Uma perguntinha básica, o Juninho cairia bem no lugar do Egídio ali, o Marcelo, ou chegaria para disputar a posição? Eu acho que seria um upgrade interessante, né? Você tá ali com o Bossante Egídio e do nada vem o Marcelo, eu acho que é um upgrade bem interessante, assim, para qualquer competição. Mas parece ser também uma coisa meio sem noção, né? Não vai. Acho que o Marcelo tem vaga em times da Europa. O Douglas Costa voltou pro Grêmio. Por que, Pedro? O Douglas Costa voltou pro Grêmio. A torcida pediu e ele veio. E aí? Mas o Marcelo vai voltar pro Fluminense, pô. Você não tem... Pô, beleza. Esse argumento... mas o Ronaldinho foi pro Flamengo. Beleza, mas o Marcelo não vai voltar pro Fluminense, cara. O Marcelo, ele de fato tá com uma situação lá no Real Madrid que não é das melhores, né? Ele não tá sendo titular. Ele quer, obviamente, ele tem qualidade para ser titular de muito time de primeira prateleira ainda na Europa. Mas assim, não é pouco não, é muito. O Real Madrid é um dos únicos ali que tem uma relação já até um pouco, desgastada, né? Mas a torcida já tá lá com ele há trocentos anos. Então eu acho que ele vai voltar pro Brasil eventualmente. Assim, eu acho daqui a uns 3 anos, 4 talvez. Ele é o melhor lateral da história do Real Madrid? Ou é o Fábio Coentrão? Não, tem o Roberto Carlos também, né? Cara, não sei. Eu acho que mas não sei. Agora, ele tem ainda mais 2 contratos ainda para assinar na Europa com um time gigantesco. Então, eu acho que para ele desistir disso, abrir mão disso para vir pro Brasil, tem que querer muito. Eu acho que não é o momento que ele quer. Até porque a família dele é muito adaptada na Europa. Isso é informação. Ele não pensa muito em sair por causa da família. O filho joga lá, a mulher mora lá com os outros filhos. Dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe. Quando ele tiver 40, ele vai fazer igual o Nenê, igual o Fred, vai vir pro Fluminense. 13h46. Ô, Pedro, tem água aí? Juninho, tá bebendo água? Pega o copo d'água aí e levanta pra gente mostrar que a gente vai tomar água no intervalo. Ih, não tem. Então vamos ao intervalo sem água mesmo. Sem água mesmo. Vambora. A ele aqui, Pedro Certezas, muito obrigado. Seu destaque final, meu amigo Pedro Certezas. Hoje tem Botafogo estreando na Série B, vamos ver o que vai acontecer. O bagulho vai ser doido, vai começar a grande jornada, uma das maiores da história do Botafogo, uma das mais importantes, mais vitais para a continuidade completa do clube. E amanhã também tem final da Champions League, Manchester City-Chelsea. Exatamente. Fim de semana movimentado, Daniel. Vai, o adversário do Fluminense na final do Mundial sai amanhã. Pedro, e o Casimiro? O pessoal tá perguntando aqui nas redes sociais. Cadê o Casimiro? Deu Miguel, né? Sexta-feira ele dá Miguel, fala que tá trabalhando, mas é Miguel dele. A gente resolve isso aqui segunda-feira.
Valeu, Pedro. Gente, eu tô indo pra live agora, hein? A resenha continua na live. Olha lá, tá até aberta a live já. @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's no Instagram. @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's. Vamos bater papo e continuar aqui na live agora. O SBT Esporte Rio que tá terminando na sua TV. Até segunda-feira, bom sábado, bom domingo pra todo mundo e bora pra live. Aí, tá aberto aí.